Quero saudar a todos que nos assistem ou que vão assistir essa mensagem através da TV Rica. Quero declarar sobre a tua vida nesta noite que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela transforma a nossa vida, ela transforma a nossa história. Amém? E nós estamos aqui nesta noite porque nós temos vivido, temos conhecido um Deus vivo na nossa vida. Amém? Eu não sei você, mas os últimos dias, as últimas semanas, têm sido assim tempos onde nós estamos sendo cuidados pelo Pai de uma forma tão precisa, de uma forma assim tão presente. As palavras que Deus tem liberado sobre nossas vidas, a forma como Deus tem falado aos nossos corações nesses dias, aquilo que Deus está construindo dentro de cada um de nós, é algo para nós nos fortalecermos em Deus a cada momento mais e mais. Deus está construindo algo forte nas nossas vidas, algo estável. Deus está nos tirando de toda a instabilidade, Deus está nos tirando de tudo aquilo que nos roubava alegria, nos roubava fé. E nesta noite nós estamos num culto chamado Criados para Vencer. Diga, eu fui criado para vencer. Então o propósito de Deus para a nossa vida, irmãos, é que nós vivamos uma vida de vencedores. Amém? O plano de Deus para a nossa vida nunca foi um plano de fracasso. Quando nós entendemos que Ele é o alfa e Ele é o ômega, e que entre o alfa e o ômega, entre o começo e o fim, existem os processos de Deus na nossa vida. Amém? Deus trabalha com processos. Deus está processando a nossa história, Deus está reescrevendo a nossa história. Deus tem nos dado a oportunidade de ministrar a sua palavra, não apenas aqui em alguns lugares. E nós temos assim visto como Deus está trabalhando nos corações, como Deus está falando nesses dias. E na última vez que ministrei aqui eu disse, nós estamos vivendo dias de uma reforma de Deus na nossa vida. Talvez você ainda não esteja vendo ou não esteja entendendo o que Deus está fazendo na sua vida. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o propósito de Deus ele é muito maior do que aquilo que nós possamos entender com a nossa mente. Eu quero que você abra comigo nessa noite, na carta do apóstolo Paulo, aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler a partir do capítulo 1. Do verso também 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade, do Evangelho que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria
e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando-lhe em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos seus pecados. Aleluia. Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, ele começa dizendo daquilo que chegou até ele, através de Epáfras, que era o fiel ministro do Senhor naquela igreja, daquilo que Epáfras testemunhou a respeito desta igreja. E Paulo, ele começa a falar, a partir do versículo 9, Paulo começa a dizer assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu quero falar um pouquinho nesta noite, embasado nesta parte do texto, que Paulo anuncia à igreja de Colossos, como ele ouviu falar desta igreja. E existem alguns aspectos aqui na palavra que são muito importantes para nós, e eu gostaria de esmiuçar um pouquinho desses princípios, né? Paulo diz assim no versículo 9, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, para em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Conhecimento da sua vontade. Paulo não estava falando de um conhecimento teórico. Paulo não estava dizendo àquela igreja: olha, eu quero que vocês, a partir de agora, comecem a ler sobre Deus, que vocês comecem a aprender mais a respeito de Deus. Não era isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava gerando no Espírito. Paulo estava dizendo assim: olha, desde que nós ouvimos falar da condição em que vocês se encontram, do nível que vocês já alcançaram no Senhor. Irmãos, é tão maravilhoso quando nós vemos Paulo, ele está distante desta igreja, mas ele, distante fisicamente, mas espiritualmente, é como se Paulo estivesse ali, apaixonado por esta igreja, apaixonado pela vida que esses irmãos estavam vivendo, porque o testemunho que chegou a Paulo animou o apóstolo, fez com que Paulo dissesse assim: olha, eu estou muito feliz, e aquilo que eu ouvi falar de vocês tem gerado em meu espírito uma intercessão por vocês, uma oração para que esta obra que o Senhor está fazendo, ela prossiga na vida de vocês. E Paulo, ele diz assim: e o que eu estou pedindo a Deus é que vocês sejam cheios do conhecimento, não de Deus, mas do conhecimento da vontade de Deus. Amados, muitas vezes as pessoas, elas estão acostumadas a dizer assim: eu conheço a Deus. Mas não é conhecer a Deus. Eu quero perguntar para você hoje, não é conhecer a Deus, mas é conhecer a vontade de Deus. Será que nós temos conhecido a vontade de Deus? Será que nós estamos entendendo qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Domingo nós ouvimos na palavra
com a profeta Camila, uma das frases que me marcou assim na mensagem, quando ela diz assim: depender de Deus não é apenas nos dias difíceis. Ah, está tudo difícil na minha vida, eu estou dependendo de Deus. Aí, de fato, você não tem outra opção. Não é isso que Deus estava falando. Deus estava falando de depender de Deus, é quando nós estamos dispostos a colocar toda a nossa vida, para que Ele tenha a última palavra em todas as nossas decisões. Conhecer a Deus, Jó fez uma declaração que todos nós conhecemos: antes eu te conhecia de ouvir falar. Quantas pessoas conhecem a Deus? Nós podemos conhecer a Deus lendo a Bíblia, nós podemos conhecer a Deus ouvindo uma pregação, nós podemos conhecer a Deus conversando com uma pessoa que também conhece a Deus, e Ele pode apenas nos transmitir conhecimento. Paulo não estava falando apenas de uma transmissão de conhecimento. Paulo estava dizendo assim: olha, eu estou orando para que vocês possam ser cheios do conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Deus quer nos ensinar, irmãos, e Deus quer nos levar por esse caminho, ao ponto de nós conhecermos a vontade de Deus para nós. O propósito de Deus para cada área da nossa vida. De nós estarmos submersos a esta vontade. Conhecimento da vontade, entendimento e capacidade de viver aquilo que nós temos conhecido. Não basta eu conhecer. O que Deus quer despertar em nós, irmãos, é o desejo de aplicar aquilo que nós estamos aprendendo. Sabe quando você está conhecendo a vontade de Deus? É quando aquilo que Deus está falando na sua vida, você está transformando isso em ações. Não basta eu memorizar um versículo. Eu posso falar até dormindo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas se eu não crer nisso, se isso não se tornar uma realidade na minha vida, vai ser apenas algo na minha mente, algo que eu desenvolvi com uma capacidade humana. O que Paulo estava orando por esta igreja é para que eles fossem capazes de transformar aquilo que eles estão aprendendo na prática da sua vida, do seu dia a dia. Amados, nós temos aprendido muito. E deixa eu dizer para você uma coisa nessa noite: toda semente que nós recebemos, irmãos, e nós não plantamos na terra do nosso coração, essa semente pode morrer. Deus tem falado ao nosso coração de várias maneiras, através de muitas pessoas. Muitas vezes você sai de um culto e fala assim: a mensagem hoje foi tremenda, a mensagem hoje foi poderosa, olha, hoje Deus falou. Mas nada disso, irmãos, vai ter um efeito eficaz na nossa história, se nós não tivermos a capacidade de transformar o conhecimento que nós recebemos em prática na nossa vida. É fazer com que aquilo que nós aprendemos, que é a vontade de Deus, se torne a realidade do nosso dia a dia. Paulo estava orando por esta igreja, dizendo para eles: eu oro por vós todos os dias e peço que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Não se trata do quanto aprendo sobre Deus e seu propósito, mas no que estou me tornando através daquilo que eu estou recebendo. O que essa palavra tem transformado na minha vida? Nós recebemos uma palavra jump, um salto para o futuro, e nós estamos agora iniciando hoje o penúltimo mês do ano. 10 meses se passaram. No que nos tornamos? O quanto essa palavra conseguiu produzir em minha vida ou em sua vida um nível de mudança, de transformação. Então não é mais. O propósito de Deus, irmãos, não é que nós ouçamos muitas pregações. Se fosse esse o propósito, a gente colocava de manhã, logo que acordasse lá no YouTube, começava a ouvir uma pregação atrás da outra. Não é isso. Mas é aquilo que eu estou ouvindo, está me fazendo melhor para Deus, está me fazendo melhor para o meu casamento, está me fazendo melhor para a vida dos meus filhos,
está me fazendo melhor no meu local de trabalho. Irmãos, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de vida. Amém? Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de vida, e vida em Cristo. E essa vida, irmãos, nós vivemos ela diariamente. Nós aplicamos aquilo que vivemos em todos os nossos relacionamentos. Então não basta mais ouvir. O que Deus quer é que eu me torne aquilo que eu estou ouvindo. Quando Deus me trouxe aqui para o sonho, eu vim de um outro sistema. E eu ouvi uma frase assim, imagina na cabeça de um pregador uma frase dessa: não se importe com a mensagem, se importe em ser a mensagem. Pensa numa cabeça que é capaz de formular uma pregação, que era capaz de formular uma pregação tão rápido. E de repente você tem que ser a mensagem. Porque não basta mais você ter uma capacidade intelectual para você falar. Você tem que se tornar a mensagem. Nós temos que nos tornar a mensagem que ouvimos. Nós temos. E deixa eu dizer para você, não sei como você procede no seu dia a dia. Existem mensagens que Deus tem falado aqui nessa casa, que eu escuto 3, 4, 5 vezes. Porque eu falo, meu Deus, isso tem que entrar em mim. Isso tem que entrar em mim. Às vezes não dá tempo da gente ouvir tanta coisa que Deus tem falado. Mas nós temos que ter uma postura diante da palavra do Senhor. Não mais de ouvintes, mas de pessoas que estão sendo transformados por uma mensagem. Paulo diz assim, que ele orava também para que eles fossem cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Sabedoria, fui procurar no dicionário, no grego, a palavra sofia, e significa inteligência plena, isto é, excelência mental, no sentido mais pleno. Paulo está dizendo assim, eu oro para que vocês sejam cheios de sabedoria, de uma inteligência plena. Muitas vezes a gente fala de inteligência e fala assim, mas eu não sou muito inteligente. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas talvez entre nós aqui há pessoas que falam assim, eu nunca fui inteligente. Eu nunca fui o mais inteligente na minha casa. Deixa eu dizer para você, é Deus que dá inteligência para nós. Amém? Paulo estava orando, se Paulo estava orando a Deus, para que Deus desse mais inteligência para eles. Mas o que é mais sabedoria? Mas o que é sabedoria? É uma inteligência plena, uma excelência mental. Foi Deus que fez a mente do homem. Amém? E é Ele que nos ativa. É Ele que ativa as nossas capacidades. Mas por que Paulo estava falando sobre inteligência e sabedoria? Porque sabedoria é uma inteligência plena. E inteligência, o que significa? Capacidade de conhecer, compreender e aprender. Irmãos, Deus está nos dando capacidade de conhecer, de compreender, de aprender, dentro de uma excelência mental, o conhecimento que Ele está revelando a cada um de nós. Porque Deus quer ativar as nossas capacidades, irmãos. Porque Deus quer nos elevar o nível da nossa comunhão com Ele, do nosso entendimento de quem Ele é. E por que Ele quer fazer isso, irmãos? Aí vem a parte boa dessa mensagem. Porque Paulo continua dizendo assim, que ele orava pedindo a Deus isso, e ele fala, para quê? E sempre que tem um para quê na Bíblia, nós devemos prestar atenção.
Paulo não estava fazendo isso. Olha, eu estou orando para que vocês sejam mais inteligentes, que vocês sejam cheios de sabedoria, para que vocês entendam e tenham conhecimento revelado das Escrituras, para que vocês possam passar no Enem sábado. Era esse o propósito de Paulo. Paulo estava orando por isso, mas ele fala, olha, eu estou pedindo a Deus que Ele faça isso na vida de vocês. Para quê? E aí ele vai dizer o que ele queria gerar na vida deles. Para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor. Diga, andar dignamente diante do Senhor. Agora fala para você mesmo acreditar. Diga, andar dignamente diante do Senhor. Irmãos, a primeira coisa que Paulo queria que eles entendessem, que é o propósito de Deus para a nossa vida, é que nós possamos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. E andar dignamente, irmãos, nada mais é do que nós manifestarmos a nossa natureza. O plano de Deus é que nós possamos entender isso, que nós trazemos em nós uma natureza, que é a natureza de Cristo. Andar dignamente não está especificado em regras. A religião, ela pauta o seu ensino em regras. Se você ler o texto de Colossenses, lá no finalzinho, Paulo vai falar mais no primeiro capítulo. Ele fala assim, olha, vocês não têm mais que viver dessa forma, não toque, não pegue. Regras. E quantas pessoas, elas falam assim, mas no nosso culto de doutrina, porque são regras. Deus não nos criou para que nós possamos ter regras na nossa vida. Pastor, você está dizendo que nós temos que ser sem regras? Não é isso que eu estou dizendo. Quando nós estamos manifestando a natureza de Cristo em nós, irmãos, nós não vamos precisar das regras. Porque à medida que Cristo vai se revelando a nós, nós vamos entendendo o que a vida de Cristo está produzindo em nós e através de nós. Paulo estava dizendo, olha, eu estou orando para que vocês possam entender tudo isso, para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor. Não é pelo fazer, não é por aquilo que as pessoas estão olhando para a minha vida, mas é por aquilo que está sendo gerado dentro de mim. Quanto mais a vida de Cristo, irmãos, quanto mais eu entendo a natureza de Cristo, quanto mais eu entendo o processo pelo qual eu passei, onde a natureza de Adão ela foi destruída na minha vida, para que a natureza de Cristo ela possa se manifestar com plenitude na minha vida. Irmãos, a religião, ela tenta nos ensinar ou nos doutrinar, ou tenta fazer com que a natureza de Adão absolva algumas regras e pratique essas regras. Nós somos livres disso. Em Cristo nós fomos libertos dessa natureza. Amém? A palavra fala que nós nascemos de novo. A palavra fala que em Cristo, irmãos, a natureza de Adão foi destruída para que a natureza de Cristo pudesse ser revelada em nós e através de nós. E essa natureza, irmãos, ela não precisa de regras. Essa natureza de Cristo, ela vai manifestar a vida de Deus em nós. Amém? Você está entendendo isso? Você está entendendo o que é você viver dignamente diante do Senhor? Não é cumprindo um livro de regras, de normas, do que você pode, do que você não pode, de direitos e deveres. Porque é muito claro, irmãos, que alguém pode até mesmo aplicar algumas regras na sua vida e fazer aquilo corretamente. Mas quando se trata, irmãos, de um relacionamento com Deus, num relacionamento vivo com Deus, não é isso que Deus tem para nós. Deus nunca pensou, irmãos, que nós tivéssemos que ter um manual de regras para a nossa vida. O que nós temos aprendido nessa casa, que o grande propósito de Deus sempre foi ver Cristo em nós, manifestar Cristo em nós, revelar o seu Filho em nós.
E se Jesus está sendo revelado na nossa vida, irmãos, então nós não temos que ter um livro de regras, nós temos que manifestar esta vida, nós temos que viver a vida de Cristo. Nós temos que entender o que Ele está querendo manifestar através de nós. Quantas coisas Deus quer ainda fazer na nossa vida. Nós temos aprendido que Deus não fará nada através de nós, antes que primeiro Ele tenha feito em nossa vida. E há muitas coisas que Deus quer fazer, irmãos. Há muitas coisas que Deus quer revelar através das nossas vidas. Há muitas coisas que Deus quer se manifestar através de nós, mas antes Ele fará isso em nós. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Eu não sei como é que está o seu andar com Deus. Eu não sei em que degrau você está na sua caminhada com Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que o plano de Deus, irmãos, é nos levar a um crescimento constante em Cristo, até que todos nós possamos chegar a uma estatura de filhos amadurecidos. Amém? A uma estatura de filhos amadurecidos. Você pode estar começando hoje a sua caminhada, não importa. O plano de Deus para a sua vida é levar você a uma estatura de filhos amadurecidos. Amém? Então aquilo que Ele ainda não conseguiu tocar em nossa vida, aquilo que Ele ainda não conseguiu mudar em nossa vida, Ele está trabalhando, Ele está revelando Cristo em nós, Ele está usando de uma palavra, de outra, Ele está usando de uma forma, de outra, para manifestar o propósito dEle, que é manifestar Cristo em nós. Porque Ele espera que eu e você possamos andar dignamente diante dEle. Não cumprindo regras, mas manifestando a vida de Cristo, revelada em cada um de nós, dia após dia. Aleluia. Deus não veio em Cristo, irmãos, para melhorar a natureza de Adão. Amém? Diga isso. Deus não veio em Cristo melhorar Adão. Isso é a religião que promove. Deus veio em Cristo destruir Adão. Amém? Então você não é um Adão melhorado. Não há aqui entre nós Adão melhorado. Porque Deus veio em Cristo destruir essa natureza. E essa é a razão, irmãos, porque nós podemos crer que nós podemos viver, andar dignamente diante do Senhor. Nós acabamos de cantar uma canção aqui que diz assim: nunca foi sobre nós. Então não é o meu muito esforço. Quando o jogador entra em campo, ele sua a camisa, porque ele sabe que depende dele a vitória do seu time. Mas quando nós somos levados a andar dignamente diante do Senhor, irmãos, não é o meu suar, não é o quanto eu posso fazer, mas é o quanto eu posso me render, para que Cristo possa fazer o que Ele quer fazer em mim e através de mim. Andar dignamente diante do Senhor. Aleluia. A natureza de Adão não se agrada das coisas do Espírito, irmãos. Você quer saber quando é Adão que está falando? É só você saber se aquilo que está vindo do Espírito está te agradando ou não. Porque a natureza de Adão não se agrada das coisas que vêm do Espírito. A natureza de Adão, ela se alimenta da carne. Ela não se alimenta do Espírito. A natureza de Cristo que habita em nós, irmãos, essa sim, ela se alimenta do Espírito. Ela manifesta o Espírito. Ela se move no Espírito. Ela luta contra a carne. Paulo disse que há uma luta contra a carne. Mas a natureza de Adão não, ela se rende. Ela se deleita na carne. A natureza de Adão, ela não consegue diferenciar se aquilo que a governa é a verdade ou é a mentira. Nós temos um cântico aqui que diz assim: tua verdade nos governa.
A natureza de Adão não se importa com isso, irmãos. Se é a verdade que está governando a sua vida, ou se é a mentira, ou se simplesmente você está sendo manipulado por uma mentira. Porque a natureza de Adão não discerne essas coisas. Mas a natureza de Cristo dentro de nós, irmãos. Quando algo vem a nós, a natureza de Cristo que está dentro de nós, ela salta dentro de nós, como quem diz, isso não toque nisso, isso não é para você. Isso não vem da verdade. Isso não procede da verdade. Isso não vem da raiz da verdade. Isso vem da raiz do conhecimento do bem e do mal. Isso não vem de Cristo. Isso não vai te saciar. Isso não vai fazer de você uma pessoa que está manifestando mais a Cristo. Pelo contrário, isso vai fazer você regredir na sua vida. A natureza de Cristo em nós, irmãos, ela nos faz entender as coisas espirituais. Quanto mais eu me alimento de Cristo, irmãos, mais eu vou me tornando capaz, mais eu vou me enchendo do conhecimento da sua vontade, mais eu vou andando no conhecimento da sua vontade, mais eu vou discernindo o reino espiritual. Eu vou discernindo aquilo que nasce da verdade, aquilo que vai realmente me alimentar e vai me fazer mais forte em Cristo. Porque nem tudo que vem com aparência, irmãos, de ser bom, é bom de fato. O que é bom? E o que é ruim? Quem é que decide isso? Quem é que decide isso na nossa vida? O que é bom, o que é ruim? A natureza de Adão ou a natureza de Cristo? Porque se for a natureza de Adão, irmãos, Adão se alimenta da carne. Mas a natureza de Cristo se alimenta do Espírito. É essa natureza de Cristo, irmãos, que nos faz andar dignamente diante do Senhor. O apóstolo Paulo, se você puder, abra comigo em 2 Coríntios 10. O apóstolo Paulo diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Paulo está falando de corpo. Porque as armas da nossa milícia, diga isso comigo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, amém? Mas sim poderosas em Deus, aleluia, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo de uma luta. Paulo está dizendo de uma luta para que ele pudesse ir nos ensinando como nós podemos viver no Espírito, manifestando a vontade de Deus na nossa vida. Paulo diz assim, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas aqui ele fala porque as armas da nossa luta não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. E elas servem para quê? Para destruir todas as fortalezas. Diga fortalezas. Muitas dessas fortalezas são mentais. São estruturas que são formadas na nossa mente. Quer ver uma fortaleza mental? Não tem nada a ver. Tão simples. Isso não tem nada a ver. Isso é uma fortaleza mental. Será que não tem mesmo? Baseado no que você está decidindo se tem a ver ou se não tem a ver? Na natureza de Cristo ou na natureza de Adão? Não precisa ser tanto assim. Sério? Por que não precisa ser tanto assim? Fortalezas. E Paulo diz assim, porque nós destruindo conselhos. O que são conselhos? Os conselhos muitas vezes eles vêm por palavras que vão formando estruturas.
que vão manipulando a nossa mente, que vão nos ensinando e nos doutrinando muitas vezes a fazer coisas que não têm a ver com a nossa natureza, a natureza de Cristo. E Paulo diz assim: nós temos armas poderosas em Deus para destruir estas fortalezas, destruindo os conselhos, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha que nós começamos aqui falando. Paulo estava orando para que eles tivessem o conhecimento da vontade de Deus, e agora Paulo aqui está dizendo assim: olha, e muitas vezes você vai lutar, você vai usar as armas espirituais contra tudo que se levanta contra o conhecimento da vontade de Deus na sua vida. Amém? Nós temos que usar as armas espirituais, nós temos que usar o discernimento de espírito. Como homens espirituais, nós podemos discernir. A Bíblia fala assim, que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Um homem, uma mulher espiritual é capacitado pelo Espírito para discernir as coisas espirituais. Quanto mais eu me movo no Espírito, quanto mais eu procuro conhecer a vontade de Deus, quanto mais eu transformo o conhecimento aprendido na prática da minha vida em Cristo, mais eu vou sendo habilitado pelo Espírito a discernir. Irmãos, discernimento de Espírito não é uma capacidade da mente, não é uma capacidade da alma, é um dom do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo nos desse algo e dissesse para nós: eu vou te ensinar a usar. Quem aqui, quando ganhou uma bicicleta, quando criança, teve que aprender, não sabia ainda andar, e alguém teve que ensinar você a usar aquilo, a dirigir? Não é só sentar num carro. Assim o Espírito Santo é na nossa vida. Agora eu aceitei a Cristo, eu tenho a natureza de Cristo, a minha vida, glória a Deus, aleluia, sim, aleluia, glória a Deus. Mas Ele vai nos ensinar, Ele vai nos treinar, Ele vai nos mostrar. Muitas vezes nós vamos fazer escolhas erradas, e Ele vai nos mostrar, o Espírito Santo vai acender a sua luz, e Ele vai mostrar para você: opa, isso não está correto, isso está chocando com a sua natureza. Você não é mais aquele Hugo, você não é mais aquela pessoa. Você agora é uma nova criação em Cristo Jesus. Você agora porta uma nova natureza, agora você porta a natureza de Cristo. E nós estamos crescendo. Uma criança sabe menos do que um jovem sabe menos do que um adulto, do que diz respeito à vida. Assim também espiritualmente. Pastor, mas não é o tempo de caminhada que vai mostrar o quanto eu posso. É verdade, mas é o quanto eu estou me expondo e eu estou me deixando ser treinado. Alguém pode ter 20 anos dentro da casa de Deus e não ser treinado, porque não se submeteu a esse treinamento, porque não se expôs às armas espirituais, porque não se deixou ser guiado pelo Espírito Santo. Por isso a Bíblia fala que existem os filhos, os filhinhos, né? Os tecnon, os tecnion e os uios, os filhos amadurecidos. Porque o amadurecimento, irmãos, sou eu que decido todos os dias crescer mais em Deus. Não é pela quantidade de culto que eu participo, mas é pelo quanto eu estou disposto a ser treinado pelo Espírito Santo. É o quanto eu me disponho a andar dignamente diante do Senhor. Alguém pode vir no culto todos os dias e apenas receber palavras que entram aqui na mente, mas se não se tornam em práticas na sua vida, onde essa pessoa não se torna a própria mensagem a qual ela se expôs. E Paulo continua esse texto ele dizendo assim: levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Quantas vezes na minha vida eu usei esse texto, irmãos, num momento como esse, antes da pregação. Irmãos, vamos orar agora por essa palavra, e vamos orar para que o inimigo não roube a semente. E aí a gente orava, e nós tomamos agora, Senhor, e levamos todo o pensamento cativo em obediência a Cristo. Está errado? Não está errado fazer essa oração, mas não é só nesse momento.
Paulo está dizendo que essa palavra, irmãos, ela tem que estar em nós 24 horas por dia. Nossos pensamentos têm que estar submissos a Cristo, rendidos. Filipenses 4:8, Paulo diz assim: tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é amável, se há algum louvor, isto ocupe os vossos pensamentos. Essa é a peneira de Paulo. O que não passar nessa peneira é lixo. Se essa peneira for aplicada, nossos pensamentos estarão submissos à vontade do Senhor na nossa vida. Segunda coisa que Paulo pediu à igreja, pediu a Deus pela igreja de Colossos, que eles frutificassem em tudo. Irmãos, por quanto tempo a igreja de Cristo foi exposta a um nível de mensagem aonde nós tínhamos que produzir. Alguns de vocês foram preservados disso, eu não. Eu, como pastor, já tive que ir para reuniões onde a coisa mais importante era o meu relatório, do quanto a igreja tinha crescido. E eu vi pastores mentirem em relatórios, para não serem envergonhados em reuniões. Colocarem números que eram falsos, porque não conseguiram produzir. Nós não somos uma máquina de produção. Quando Paulo fala para nós, orando a Deus, para que a igreja de Colossos, e hoje trazendo isso para nós, pudéssemos frutificar em tudo, Paulo estava falando de impartir vida. Quando nós estávamos adorando aqui, num determinado momento da adoração, quando começou a preparar essa terceira música, o Espírito Santo me lembrava de algo. Quando Jesus saiu do batismo, 30 anos Jesus estava na terra, diga 30 anos. 30 anos. Alguns aqui não têm 30 anos. Outros aqui não têm 30 anos de caminhada. Jesus veio para manifestar a glória do Pai. Ele sabia disso desde que ele chegou aqui na terra. 30 anos esperando o momento certo. Nesses 30 anos, Jesus não curou ninguém. A Bíblia não mostra que ele curou alguém. Não pregou uma mensagem. Quantas pessoas morreram nesses 30 anos sem que a salvação fosse anunciada? E Jesus estava na terra. O Filho de Deus, o Salvador. Jesus entra nas águas do batismo e Jesus sai das águas do batismo. E o Pai fala assim: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe que isso nos fala, irmãos? Deus não estava dizendo, eu só tenho prazer no Filho por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Irmãos, Deus, Ele olha para a minha vida e para a sua vida. Sabe que Ele procura em nós? Cristo. A natureza de Cristo dentro de nós. Cristo nos fez filhos. E não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que você faz. A gente fala isso na música, nem por aquilo que eu posso fazer. Sabe quando você entende o que é frutificar? É quando João 15 é revelado no seu espírito. Quantos se lembram de João 15 que está escrito? O que Jesus fala em João 15, irmãos? Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Vocês são os meus ramos. Na casa do meu pai tem uma videira. Está carregada esse ano. Cada ano está mais bonita. É uma videira nova. Tem uma época do ano, irmãos, que a gente olha e não dá nada para ela. Parece um monte de galho seco, fino, porque são finos, retorcidos, sem folha, sem aparência de vida.
mas está vivo. A vida passa por dentro dela, não se revela para fora durante um período da vida dela. Mas quando chega a estação própria, começam a sair as folhas. E é tão maravilhoso, irmãos, e esse ano principalmente, da noite para o dia. Agora, morando aqui em Taubaté, eu vou pouco na casa do meu pai, mas eu chego lá e falo, nossa, pai, como mudou de um dia para o outro. De uma semana para outra, quantos cachos de uva. Que coisa mais linda. E tem os cachos mais velhos, né, que já estão grandes, e os menorzinhos saindo ainda em alguns galhos. E Jesus, ele nos dá um ensino tão maravilhoso. Ele fala, eu sou a videira, e vocês são os meus ramos. Vocês são as minhas extensões. Irmãos, nós somos a extensão de Cristo. A própria vida de Cristo, que passa do tronco, se revela nos ramos. E é tão interessante, irmãos, diferente da jabuticabeira, que o fruto dá no tronco, na videira, os frutos dá nos ramos. Você não encontra no tronco da videira fruto. Você só encontra fruto da videira nos ramos. Sabe o que é frutificar, irmãos? É ter essa revelação no seu espírito. Sabe, eu sempre entendi uma coisa, ninguém precisa chegar na goiabeira e chutar a goiabeira. Quero goiaba, quero fruto, me dá fruto, eu vou voltar aqui, eu quero fruto. A própria natureza da goiabeira vai fazer ela produzir goiaba. A própria natureza da videira, irmãos, que é Cristo, vai nos fazer frutificar. Nós só temos que estar, Jesus ensinou um segredo tão tremendo, ele falou assim, e quando você vai estudar um texto, né, quando você vai fazer um seminário, você tem algumas matérias que te ensinam a estudar um texto. E na exegese você vai aprender uma coisa, que quando uma palavra se repete muitas vezes num texto, tem algo específico dentro daquela palavra. E em João 15, nos 5 ou 6 primeiros versículos, Jesus repete várias vezes, permanecei em mim. Permanecei em mim. O ramo não pode dar fruto se não permanecer em mim. Você quer frutificar em tudo, irmãos? Você quer o segredo da frutificação na sua vida, no seu chamado, no seu ministério, a frutificação no seu casamento, na vida dos seus filhos, do seu lar, nos propósitos de Deus através da sua vida? O segredo é um só: permanecer em mim, disse Jesus. O que vai nos fazer frutificar, irmãos, não é o que eu sei, não é o que eu posso fazer, não é o que eu assimilei ao longo dos anos, ou as técnicas. O apóstolo Juan Balistrera, ele diz numa mensagem assim, que a mente do homem, quando ela se desliga do Espírito, ela começa a imaginar coisas. Porque quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito, nós precisamos ficar imaginando coisas. Eu vou fazer assim, que assim vai dar mais fruto. Precisa. Irmãos, Deus não precisa que a gente ensine para Ele como frutificar. Amém? Deus já colocou em nós a natureza que vai produzir fruto. Nós já portamos essa natureza em nós e ela frutifica em nós. Eu só tenho que permanecer nele. E uma coisa que o Espírito Santo colocava no meu espírito quando eu preparava essa mensagem: frutificar, irmãos, não pode ser peso. Frutificar tem que ser deleite. Deleite. Olha, eu estou no ministério e eu tenho que dar fruto, meu Deus, me ajuda. Meu Deus, vão cobrar de mim. Não, irmãos, frutificar é deleite. É o quanto eu estou ligado nele, o quanto eu estou mais e mais envolvido com ele. Eu sou a extensão dele. A Bíblia diz que Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 aos lugares que ele gostaria de ter ido.
Sabe o que eu entendo quando eu leio esse texto? Jesus está dizendo assim: eu não fui fisicamente, mas eu fui através de vocês. Quando Jesus os enviava, Jesus estava dizendo assim: olha, eu estou indo, mas não fisicamente. Eu estou indo através da minha extensão. A igreja é o corpo, é a extensão do cabeça. Amém? A vida de Cristo está em nós, irmãos, nós somos a extensão dele. Diga: eu sou frutífero por natureza. Amém? A natureza que está dentro de nós é frutífera, irmãos. A natureza que está dentro de nós, a natureza que nós portamos, irmãos, não é uma natureza morta. É uma natureza cheia de vida. Amém? Nós somos frutíferos por natureza. Não é por causa da minha natureza, não é por causa do Hugo, é por causa de Cristo. Não é por causa de você, é por causa do Cristo que você carrega, que está dentro de você, que fala através de você, que se move através de você, que ministra em outras vidas através de você, que imparte vida a outros através de você. Nós somos a extensão de Cristo, nós somos frutíferos porque Cristo habita em nós. Nós não estamos falando de nós mesmos, nós não estamos ministrando a outros de nós mesmos, estamos ministrando dele, de Cristo. E o último ponto que Paulo ora, ele fala para que eles crescessem no conhecimento. E esse crescer, irmãos, fala sobre atingir uma maturidade. Agora, para que você entenda isso, para que eu cresça, ou para que Cristo cresça em mim, eu tenho que entender um princípio que a Bíblia nos ensina. Jesus, ele contou muitas parábolas, mas muitas vezes Jesus falou sobre sementes. E toda vez que ele falou sobre semente, ele falou sobre terrenos. Na parábola do semeador, Jesus falou de 4 tipos de terrenos. Sim? Quantos desses 4 produziram? Só um. 25% produziu. Um terreno estava pisado. Quem aqui já foi? Eu já fui muitas vezes, né? Assim, no meio do mato, pescar. E quando você abre um caminho no meio do mato, na primeira vez que você passa, está cheio de mato. Aí você começa a passar sempre naquele lugar. O que começa a acontecer? Vai sendo pisado aquele chão. E vai se abrindo aquele caminho. Chega uma hora que não nasce mais. O caminho fica estabelecido, porque o chão foi pisado. A Bíblia fala de uma semente que caiu à beira do caminho, de um chão pisado. A semente não pôde penetrar nesse chão. Esse terreno foi rejeitado. O segundo, a Bíblia fala que havia muitas pedras. E as raízes não conseguiam se aprofundar por causa das pedras. E aquilo que ali nascia, não tinha vida, não tinha vigor, morria. O terceiro terreno, a Bíblia fala que até nasceu com vigor, mas nasceu também muito espinho, não era um terreno onde as sementes eram selecionadas. E os espinhos, eles cresceram mais e sufocaram. E Jesus explicando depois, ele falou que eram as paixões do mundo. Mas ele falou, mas houve um terreno que a semente caiu e produziu. Note uma coisa, irmãos. A semente lançada nos 4 terrenos é a mesma. Isso nos mostra o quê? Que a semente pode cair no meu coração e não produzir. E pode cair no teu coração e produzir. Porque uma das coisas que vai determinar, primeiro é a semente. A qualidade do fruto, a semente vai determinar. Mas o tipo de solo também vai influenciar. E Jesus deixa bem claro que dos 4 tipos de solo, só um produziu.
E ainda assim, esse que produziu, um produziu 30, outro produziu 60, e o outro produziu 100 por um. Não produz igual, porque o tempo de cada um é diferente. Crescer, irmãos, implica em nós guardarmos o nosso terreno. A Bíblia fala assim: antes de tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu terreno. Jesus contou uma outra parábola que foi lançado semente ali, boa. E enquanto dormiam, o inimigo veio e lançou uma outra qualidade de semente. E as duas cresceram juntas, do trigo e do joio. Guarda o teu terreno. Guarda o teu coração. O que você quer que cresça em você? Você quer que cresça em você a natureza de Cristo, se manifeste cada vez mais, que se expanda, que chegue a um ponto que você e eu possamos dizer igual Paulo: já não sei mais se sou eu que vivo, se é Cristo que vive em mim. Estamos tão misturados um com o outro. Guarda o teu terreno. Olha o tipo de semente que está sendo plantado na sua vida. Volto a dizer aquela frase: não tem nada a ver, será? Será que essa semente está produzindo coisas boas? Paulo disse assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não vou me levar por todas as coisas. Paulo estava dizendo: eu sou seletivo. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero para a minha vida. E Jesus disse assim, em Marcos 4, 26, eu vou terminar nesse versículo: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica. A terra por si mesmo frutifica. Quem aqui já plantou uma semente? Nem que seja o feijãozinho no algodão, alguém já fez isso? Quando a semente está plantada, e quando nós sabemos a qualidade da semente, nós não temos problema com os resultados. Agora, se eu pegar uma terra, colocar numa caixa, e todo dia eu regar essa terra, sem que nunca eu plante uma semente, eu posso passar dia após dia regando essa terra, posso colocar o melhor adubo nessa terra e continuar regando, que ela não vai produzir nada. Nós temos a boa semente. Jesus é a semente que Deus plantou na terra. E se Deus plantou esta semente, nós já ouvimos isso aqui, o que é que Ele espera colher? Há um princípio espiritual: cada semente produz de acordo com a sua espécie. Se Deus Pai plantou Cristo em nós, Ele não espera outro fruto na nossa vida que não seja Cristo mesmo. Paulo pediu a Deus para que aquela igreja pudesse crescer, frutificar,
crescer em sabedoria, crescer em entendimento e pudesse andar dignamente diante do Senhor. Diga: andar dignamente, frutificar em tudo e crescer no conhecimento de Deus. Vamos ficar de pé.